Um milionário chega atrasado ao seu escritório para uma reunião crucial que determinará o futuro de sua empresa. 3 homens de terno aguardam impacientes com um contrato milionário espalhado sobre a mesa. Ansioso para finalizar o negócio que acredita salvará sua empresa da crise. Ele se senta e pega a caneta para assinar. É neste momento crítico que uma menina de 7 anos irrompe pela porta, carregando uma bandeja de café e sussurra: "Pai, eu trouxe o café que o senhor pediu." O choque em seus olhos é evidente. Ele não tem filhos. Quando ela deliberadamente derruba o café sobre o contrato e sussurra em seu ouvido: "Não assine, senhor. É uma armadilha. Sua vida muda para sempre." O suor escorria pela testa de Eduardo Mendes enquanto ele subia as escadas do prédio comercial 3 degraus por vez. O elevador quebrado, sendo apenas mais um obstáculo em um dia que já começara mal. Seus sapatos italianos ecoavam contra o mármore frio. Cada passo uma batida acelerada que espelhava seu coração disparado. 45 minutos de atraso. 45 minutos que poderiam custar-lhe tudo. A empresa Mendes em Associados estava à beira do abismo financeiro há meses. E aquela reunião representava sua última esperança de salvação. 3 investidores dispostos a injetar capital suficiente para não apenas quitá-lo da falência, mas também expandir seus negócios para outros estados. Era o tipo de oportunidade que aparece uma vez na vida e ele havia chegado atrasado. Quando finalmente alcançou o 12º andar, Eduardo parou por um momento para recuperar o fôlego e ajustar a gravata. Aos 52 anos, mantinha-se em boa forma. Mas a ansiedade dos últimos meses havia cobrado seu preço. Seus cabelos grisalhos, sempre impecavelmente penteados, mostravam sinais de que ele havia passado as mãos nervosamente por eles durante todo o trajeto. A secretária, uma mulher de meia idade com óculos grossos, olhou-o com uma expressão que misturava alívio e preocupação quando ele passou pela recepção quase correndo. "Senhor Mendes, eles estão esperando na sala de conferências desde as 2 horas, murmurou ela. Mas Eduardo já havia passado por ela como um furacão. O corredor que levava à sala de reuniões nunca lhe parecera tão longo. As paredes revestidas de madeira nobre e os quadros com paisagens brasileiras, que normalmente lhe transmitiam confiança e orgulho por suas conquistas, hoje pareciam zombar de sua situação desesperadora. Cada passo o aproximava não apenas da reunião, mas talvez do último ato de sua carreira empresarial. Eduardo sempre fora conhecido por sua pontualidade obsessiva e perfeccionismo nos negócios. Era o tipo de homem que chegava 15 minutos antes de qualquer compromisso, que revisava contratos 3 vezes antes de assiná-los, que construíra seu império baseado na confiança mútua e na palavra empenhada. Ironicamente, era exatamente essa confiança excessiva em parceiros que o havia levado àquela situação desesperadora. Nos últimos 6 meses, uma série de investimentos mal-sucedidos e parcerias que se revelaram fraudulentas havia consumido quase todas as reservas da empresa. Eduardo se recusava a demitir funcionários, muitos dos quais trabalhavam com ele há mais de uma década. E essa lealdade apenas acelerava a sangria financeira. Sua conta bancária pessoal já estava sendo usada para pagar salários. E mesmo assim, não seria suficiente por muito mais tempo. A solidão também pesava sobre seus ombros. Divorciado há 5 anos, sem filhos, Eduardo havia se dedicado inteiramente aos negócios, acreditando que o sucesso profissional compensaria a ausência de uma família. Agora, enfrentando a possível ruína, percebia como era vazia sua vida pessoal. Não havia ninguém para consolá-lo, ninguém para dividir seus medos, apenas funcionários preocupados com seus próprios empregos e advogados cobrando honorários. Quando finalmente alcançou a porta da sala de conferências, Eduardo respirou fundo e ajustou os punhos da camisa.
Através do vidro fosco, podia ver as silhuetas de 3 homens sentados ao redor da mesa de mogno. O cheiro familiar de couro das poltronas e o som abafado do ar-condicionado criavam uma atmosfera que, em outras circunstâncias, seria reconfortante. Hoje, parecia opressiva. Ele girou a maçaneta dourada, forçou um sorriso confiante e entrou na sala. Senhores, peço 1000 desculpas pelo atraso. O trânsito estava impossível e... Suas palavras morreram quando viu as expressões impacientes dos 3 homens de terno escuro que o aguardavam. Sobre a mesa, espalhadas de forma quase teatral, estavam as páginas do contrato que mudaria sua vida para sempre. Roberto Santana, o mais alto dos 3 homens, levantou-se da poltrona com um movimento brusco que fez a mesa tremer ligeiramente. Seus olhos pequenos e penetrantes fixaram-se em Eduardo com uma intensidade desconfortável. 45 minutos, Mendes. Em qualquer outro lugar, isso seria considerado desrespeito. Eduardo sentiu o sangue subir ao rosto, mas manteve a compostura. Compreendo perfeitamente sua irritação, Roberto. Posso garantir que isso não reflete minha seriedade em relação a esta parceria. Ele puxou a cadeira na cabeceira da mesa, aquela que sempre ocupava em suas reuniões, tentando recuperar algum controle sobre a situação. Carlos Ferreira, um homem rechonchudo com bigode grisalho, permaneceu sentado, mas tamborilava os dedos nervosamente sobre o couro da pasta que trazia ao lado. O tempo é dinheiro, Eduardo, e nós 3 cancelamos compromissos importantes para estar aqui hoje. Espero que você tenha vindo preparado para finalizar isto de uma vez por todas. O terceiro homem, Marcelo Torres, mais jovem que os outros 2, mas igualmente bem vestido, folheava as páginas do contrato com movimentos mecânicos. Havia algo em seus gestos que Eduardo não conseguia decifrar completamente. Uma ansiedade que parecia ir além da simples impaciência. As condições permanecem as mesmas que discutimos por telefone, disse Marcelo sem levantar os olhos do documento. 15 milhões injetados imediatamente, mais 5 milhões em 6 meses, em troca de 40% da empresa. Eduardo assentiu, embora uma parte dele ainda hesitasse. Era uma porcentagem alta, mas suas opções eram limitadas. Precisarei revisar algumas cláusulas antes de assinar. Vocês compreendem que... Revisar? Roberto interrompeu, sua voz carregada de incredulidade. Eduardo, nós já enviamos uma minuta completa há 2 semanas. Você teve tempo suficiente para analisar cada vírgula com seus advogados. A pressão na sala aumentou perceptivelmente. Eduardo podia sentir o peso dos olhares dos 3 homens sobre si, como se estivessem estudando cada microexpressão de seu rosto. Havia algo quase predatório na forma como o observavam, uma intensidade que ia além do que seria normal em uma negociação comercial. Carlos inclinou-se para a frente, apoiando os cotovelos na mesa. Escute, Eduardo, nós não somos os únicos interessados em investir em empresas do seu setor. Se você não está preparado para fechar este negócio hoje, talvez seja melhor procurarmos outras oportunidades. A ameaça velada atingiu Eduardo como um soco no estômago. Ele sabia que outras oportunidades como aquela não apareceriam. Nos últimos meses, havia batido na porta de dezenas de investidores e a maioria nem sequer aceitara uma reunião. Sua reputação no mercado estava abalada e corria boatos sobre suas dificuldades financeiras. Não é uma questão de estar preparado, Eduardo respondeu, tentando manter a voz firme. É uma questão de responsabilidade. Esta empresa representa 20 anos de trabalho e devo garantir que estou tomando a decisão correta. Marcelo finalmente levantou os olhos do contrato e Eduardo notou um brilho estranho neles. 20 anos de trabalho que podem desaparecer nos próximos 2 meses se você não agir rapidamente. Seus credores não vão esperar para sempre, Eduardo. A menção aos credores foi como sal numa ferida aberta.
Eduardo sabia que os 3 homens haviam feito sua lição de casa, investigado minuciosamente sua situação financeira antes de fazer a proposta. Mas havia algo na forma como Marcelo dissera aquilo, como se soubesse detalhes que não deveriam ser de conhecimento público. Roberto retomou seu lugar à mesa, mas permaneceu na borda da cadeira, pronto para saltar a qualquer momento. Olhe, Eduardo, nós viemos aqui com uma proposta justa e dinheiro real. Se você quer ficar filosofando sobre responsabilidade enquanto sua empresa afunda, é problema seu. Mas não temos o dia todo. O tom agressivo de Roberto despertou uma fagulha de irritação em Eduardo. Durante toda sua carreira, ele havia sido tratado com respeito e consideração por parceiros comerciais. Aquela atitude arrogante era completamente nova para ele, e por um momento questionou se realmente queria associar-se àqueles homens. Contudo, a realidade financeira pesava mais que o desconforto pessoal. Eduardo pegou a caneta Montblanc que sempre carregava no bolso interno do paletó, um presente que havia dado a si mesmo quando fechara seu primeiro grande contrato, 20 anos antes. O metal frio entre seus dedos lhe deu uma estranha sensação de despedida. Muito bem, disse finalmente, posicionando a caneta sobre a primeira página do contrato. Vamos resolver isto de uma vez. Os 3 homens se entreolharam rapidamente, e Eduardo captou um lampejo de satisfação em seus rostos. A ponta da caneta Mont Blanc estava a apenas 2 centímetros da linha pontilhada quando a porta da sala de conferência se abriu com um rangido suave. Eduardo levantou os olhos, esperando ver sua secretária com alguma desculpa sobre uma ligação urgente. Mas em vez disso, uma menina pequena entrou carregando uma bandeja de prata com uma xícara de café fumegante. Ela não podia ter mais de 7 anos, com cabelos castanhos escuros presos em 2 tranças desalinhadas e um vestido azul simples que parecia grande demais para seu corpo franzino. Seus olhos grandes e expressivos fixaram-se imediatamente em Eduardo, ignorando completamente os 3 homens que a observavam com crescente irritação. Pai, disse ela com uma voz clara e decidida, aproximando-se da mesa com passos cuidadosos para não derramar o café. Eu trouxe o café que o senhor pediu. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eduardo sentiu como se o mundo tivesse parado de girar ao seu redor. A caneta escorregou de seus dedos e rolou pela mesa, fazendo um barulho metálico que ecoou pela sala como um tiro. Ele fitou a menina com uma expressão de choque absoluto, seus lábios se movendo sem produzir som. Roberto foi o primeiro a quebrar o silêncio, sua voz carregada de impaciência. Que diabos está acontecendo aqui? Quem é essa criança? Ele olhou ao redor da sala como se esperasse que alguém surgisse para explicar a situação bizarra. Eduardo finalmente encontrou sua voz, embora ela saísse como um sussurro rouco. Eu não tenho filhos. Suas palavras pareciam dirigidas mais a si mesmo do que aos outros presentes na sala. Não tenho nenhum filho. A menina continuou se aproximando, seus olhos nunca deixando o rosto de Eduardo. Havia uma determinação estranha em seu olhar, uma seriedade que parecia inadequada para alguém tão jovem. Quando chegou ao lado da cadeira dele, colocou a bandeja na mesa com o cuidado exagerado de uma criança tentando impressionar os adultos. Carlos inclinou-se para a frente, seu rosto vermelho de irritação. Olha aqui, garotinha, você está no lugar errado. Esta é uma reunião privada de adultos. Onde está a sua mãe? Mas a menina não deu atenção a Carlos. Em vez disso, inclinou-se em direção a Eduardo, ficando tão próxima que apenas ele podia ouvi-la. Suas palavras, sussurradas com urgência desesperada, atingiram-no como um raio. Não assine, senhor. É uma armadilha. Eles querem roubar tudo do senhor. Eduardo sentiu o sangue gelar em suas veias. Ele olhou nos olhos da menina e viu algo que o deixou profundamente perturbado. Ela estava falando sério. Não havia brincadeira infantil ali, nenhuma fantasia ou imaginação. Havia medo real, urgência genuína.
Antes que ele pudesse responder ou fazer qualquer pergunta, a menina se endireitou e, com um movimento que pareceu deliberadamente desajeitado, derrubou a xícara de café sobre o contrato. O líquido escuro se espalhou rapidamente pelas páginas, manchando a tinta e tornando várias cláusulas completamente ilegíveis. "Oh, não!" exclamou ela, levando as mãos ao rosto numa expressão de horror perfeitamente encenada. "Desculpe, papai, foi sem querer." O caos se instalou imediatamente. Roberto saltou da cadeira como se tivesse levado um choque elétrico. Maldita seja! O contrato está arruinado. Ele começou a tentar limpar as páginas com guardanapos de papel, mas era inútil. A tinta estava se espalhando e borrando cada vez mais. Marcelo juntou-se ao esforço frenético de salvamento, suas mãos tremendo visivelmente enquanto tentava separar as páginas molhadas. "Precisamos de outro contrato imediatamente. Não podemos perder mais tempo." Carlos permaneceu sentado, mas Eduardo notou que seus punhos estavam cerrados sobre a mesa. Os nós dos dedos brancos de tensão. Como uma criança conseguiu passar pela segurança do prédio, onde diabos estava a recepcionista. Eduardo, porém, estava completamente focado na menina. Ela o olhava com uma expressão que misturava medo e esperança, como se tivesse acabado de jogar sua última carta num jogo cujas regras ele ainda não compreendia completamente. Havia algo na forma como ela o observava, esperando sua reação, que o fez perceber que aquilo não havia sido um acidente. A urgência em seu sussurro ainda ecoava em sua mente. "É uma armadilha. Eles querem roubar tudo do Senhor." Como uma criança de 7 anos poderia saber de algo assim? E por que ela estava disposta a se arriscar para avisá-lo? Eduardo levantou-se lentamente da cadeira. Seus olhos alternando entre a menina corajosa e os 3 homens que pareciam mais desesperados para salvar o contrato do que seria normal em circunstâncias comuns. Eduardo permaneceu em pé ao lado da menina, sua mente trabalhando freneticamente para processar o que havia acabado de acontecer. O aviso dela ecoava em seus ouvidos como um alarme silencioso, enquanto observava a reação exagerada dos 3 homens ao acidente com o café. Algo definitivamente não estava certo. "Precisamos resolver isso imediatamente", declarou Roberto, sua voz carregada de uma ansiedade que parecia desproporcional à situação. "Tenho outro compromisso em 1 hora e não posso adiar novamente." Eduardo inclinou-se e colocou suavemente a mão no ombro da menina. "Querida, você pode me dizer seu nome?" Sua voz era baixa, quase paternal, mas seus olhos permaneciam alertas, observando cada reação dos homens ao redor da mesa. "Sofia", respondeu ela em voz baixa, entrelaçando seus dedos pequenos de forma nervosa. "Sofia Santos. Minha mãe trabalha aqui limpando os escritórios." A revelação atingiu Eduardo como uma peça de quebra-cabeças se encaixando. Ele se lembrava vagamente de ter aprovado a contratação de uma nova funcionária da limpeza algumas semanas atrás, mas nunca prestara atenção aos detalhes pessoais dela. A empresa terceirizava esses serviços, e ele raramente interagia com o pessoal de apoio. Carlos bateu o punho na mesa, fazendo os restos da xícara quebrada saltarem. "Isso é inadmissível. Uma criança não deveria estar circulando livremente pelos andares executivos durante reuniões importantes." "Calma, Carlos", Eduardo disse, mas sua voz carregava uma autoridade nova, uma firmeza que não estava presente no início da reunião. "Sofia, você pode me dizer exatamente o que ouviu que a fez pensar que era uma armadilha?" Sofia olhou ao redor da sala, seus olhos se detendo brevemente em cada um dos 3 homens antes de retornar para Eduardo. "Eu estava brincando no corredor quando eles chegaram mais cedo. Ouvi eles conversando sozinhos, antes do senhor chegar." Marcelo levantou-se abruptamente, derrubando alguns papéis no processo. "Isso é ridículo! Estamos perdendo tempo ouvindo as fantasias de uma criança." "Eduardo, seja razoável." Mas Eduardo não estava mais se sentindo razoável.
pela primeira vez em meses, sua intuição empresarial, aquela que o havia guiado por 2 décadas de negócios bem-sucedidos, estava gritando alarmes em sua mente. Ele se abaixou até ficar na altura dos olhos de Sofia. Sofia, você pode repetir exatamente o que ouviu? Cada palavra que conseguir lembrar? A menina engoliu em seco, claramente nervosa sob o peso dos olhares dos adultos. Mas sua voz permaneceu firme. Eles disseram que o senhor ia assinar sua própria ruína e que depois de hoje o senhor nunca mais mandaria na sua empresa. O homem alto disse que o senhor era idiota por confiar neles. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão elétrica. Eduardo podia ouvir o próprio coração batendo enquanto processava as palavras da menina. Lentamente, ele se endireitou e olhou para Roberto, cujo rosto havia perdido toda a cor. É interessante, Eduardo disse, sua voz perigosamente calma. Como vocês parecem tão desesperados para que eu assine este contrato imediatamente? Em 20 anos de negócios, nunca vi investidores genuínos com tanta pressa. Roberto tentou recuperar a compostura, mas sua voz saiu um tom mais alto que o normal. Eduardo, você está realmente disposto a arruinar uma oportunidade de salvação baseado nas fantasias de uma criança? Isso é paranoia. Talvez, Eduardo concordou, voltando para sua cadeira, mas permanecendo em pé atrás dela. Mas paranoia às vezes salva empresas. Sofia, você poderia reconhecer as vozes se ouvisse novamente? Sim, senhor. Ela respondeu sem hesitação, apontando diretamente para Roberto. Foi a voz dele que disse que o senhor era idiota. Roberto ficou lívido. Isso é uma acusação absurda. Eu nunca... Nunca o quê? Eduardo interrompeu, sua voz cortante. Nunca disse que eu era idiota. Ou nunca pensou isso. Porque são 2 coisas muito diferentes, Roberto. Carlos tentou intervir, assumindo um tom conciliatório. Eduardo, por favor, seja sensato. Estamos todos nervosos e cansados. Talvez devêssemos remarcar esta reunião para amanhã, quando pudermos ter uma cópia limpa do contrato e... Não, Eduardo disse firmemente. Se vocês são investidores legítimos, não se importarão em esperar enquanto eu examino este contrato mais cuidadosamente. Afinal, é minha empresa que está em jogo. Ele se inclinou sobre a mesa e começou a separar as páginas manchadas de café, ignorando os protestos dos 3 homens. Pela primeira vez, estava realmente lendo as cláusulas com atenção, não apenas passando os olhos superficialmente como havia feito na versão que recebera por e-mail. Sofia permaneceu ao seu lado, observando tudo com seus olhos grandes e atentos. Eduardo podia sentir a coragem irradiando da menina pequena. Uma coragem que o inspirava a confiar novamente em seus instintos empresariais. E foi então que ele viu a primeira cláusula suspeita, escondida na página 3, escrita em linguagem jurídica complexa que poucos empresários conseguiriam decifrar rapidamente. Seus olhos se arregalaram quando compreendeu completamente o que estava prestes a assinar. Eduardo leu a cláusula uma segunda vez, depois uma terceira, sentindo o sangue gelar progressivamente a cada palavra. Escondida na linguagem jurídica rebuscada da página 3, havia uma disposição que transferiria automaticamente o controle majoritário da empresa para os investidores, caso houvesse qualquer atraso no pagamento de dividendos por mais de 30 dias. Considerando que a empresa já estava enfrentando dificuldades de fluxo de caixa, aquela cláusula era praticamente uma garantia de que ele perderia o controle total de seu império em questão de semanas. Não era um investimento, era uma aquisição hostil disfarçada. Interessante, murmurou Eduardo, apontando para o parágrafo específico. Esta cláusula aqui, sobre transferência de controle acionário. Não me lembro de termos discutido isso nas negociações preliminares. Marcelo se inclinou sobre a mesa, tentando ver o que Eduardo estava apontando, mas sua expressão traiu um nervosismo crescente. São apenas formalidades legais padrão, Eduardo. Proteções normais para os investidores em caso de...
Em caso de inadimplência, Eduardo completou, sua voz adquirindo um tom perigosamente baixo. Inadimplência que, considerando o estado atual da empresa, seria praticamente inevitável dentro de 2 meses. Sofia permanecia ao seu lado, observando tudo com uma atenção impressionante para uma criança de sua idade. Eduardo percebeu que ela estava acompanhando a conversa com uma compreensão que ia além do esperado, como se já tivesse ouvido discussões similares antes. Roberto tentou recuperar o controle da situação, mas sua voz carregava uma nota de desespero mal disfarçada. Eduardo, você está complicando desnecessariamente algo que deveria ser simples. Se não confia em nós, talvez seja melhor cancelarmos toda a negociação. Talvez seja mesmo, Eduardo respondeu, continuando a examinar o documento. Mas antes disso, estou curioso sobre outra coisa. Como vocês souberam exatamente qual era a minha situação financeira? Alguns detalhes que mencionaram são informações que não compartilhei publicamente. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Os 3 homens se entreolharam rapidamente, e Eduardo captou uma comunicação silenciosa entre eles que confirmou suas suspeitas crescentes. Carlos foi o primeiro a tentar uma explicação. Fizemos nossa due diligence, é claro. Qualquer investidor sério pesquisa a situação financeira de uma empresa antes de due diligence. Eduardo repetiu, virando para a página seguinte do contrato, que incluiu conversar com meus funcionários, acessar documentos internos, porque vocês mencionaram detalhes específicos sobre meus credores que nem mesmo meu contador conhece completamente. Sofia tocou suavemente o braço de Eduardo, chamando sua atenção. Quando ele se inclinou para ouvi-la, ela sussurrou. O homem do bigode disse que alguém de dentro estava ajudando eles. Disse que essa pessoa conhecia todos os segredos do Senhor. Eduardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. A traição não era apenas externa. Havia alguém em sua própria empresa, alguém em quem confiava, colaborando com aqueles homens. Alguém com acesso às informações mais sensíveis de seus negócios. Ele olhou novamente para os 3 homens, vendo-os agora com uma clareza dolorosa. A ansiedade excessiva, a pressa inexplicável, o conhecimento detalhado de sua situação financeira, tudo fazia sentido dentro do contexto de um golpe elaborado. Vocês sabem, Eduardo disse, fechando o contrato e empurrando-o para o centro da mesa, em 20 anos de negócios. Aprendi a reconhecer quando alguém está tentando me enganar. E vocês, cavalheiros, não são investidores. Marcelo se levantou abruptamente, sua máscara de profissionalismo finalmente caindo. Você está cometendo um erro grave, Eduardo. Esta pode ser sua última chance de salvar alguma coisa da sua empresa. Ou, Eduardo replicou, também se levantando, pode ser minha primeira chance de descobrir quem na minha própria empresa está colaborando com vocês. Roberto bateu o punho na mesa, fazendo Sofia dar um pequeno pulo de susto. Você está sendo paranoico e irracional. Uma criança enche sua cabeça de fantasias e você joga fora a oportunidade da sua vida. Eduardo colocou protetivamente a mão no ombro de Sofia. Esta criança pode ter acabado de salvar minha empresa. E quanto a vocês, cavalheiros, sugiro que saiam do meu escritório antes que eu chame a segurança. Os 3 homens começaram a recolher seus papéis com movimentos bruscos, mas Eduardo notou que seus olhares para Sofia haviam se tornado hostis. Havia algo ameaçador na forma como a observavam, como se estivessem memorizando cada detalhe de seu rosto. Carlos foi o último a se levantar e sua voz carregava uma ameaça velada quando disse: Você vai se arrepender desta decisão, Eduardo, e vai se arrepender de ter ouvido conselhos de pessoas que não deveriam se meter em assuntos de adultos. Quando a porta se fechou atrás deles, Eduardo sentiu uma mistura de alívio e terror. Sofia havia salvado sua empresa, mas ele tinha a sensação crescente de que a batalha estava apenas começando. 3 dias se passaram desde a confrontação na sala de conferências.
e Eduardo não conseguia se livrar da sensação de que estava sendo observado. Cada sombra no corredor, cada funcionário que evitava seu olhar direto, cada ligação telefônica que caía na linha aumentava sua paranoia crescente. Alguém em sua própria empresa havia traído sua confiança, e ele ainda não sabia quem. Na manhã de quinta-feira, Eduardo desceu ao segundo andar pela primeira vez em anos, procurando pela mãe de Sofia. O andar abrigava os departamentos administrativos secundários e as áreas de apoio. Um mundo completamente diferente do ambiente executivo do 12º andar. O cheiro de produtos de limpeza, misturado ao aroma de café requentado, criava uma atmosfera que lhe era estranha. Encontrou Carmen Santos organizando um carrinho de suprimentos perto dos elevadores. Era uma mulher pequena, provavelmente no final dos 30 anos, com cabelos escuros presos num coque prático e mãos que mostravam anos de trabalho árduo. Quando viu Eduardo se aproximando, seus olhos se arregalaram de surpresa e nervosismo. "Senhor Mendes", disse ela, fazendo uma pequena reverência. Desculpe muito pelo que aconteceu com Sofia na terça-feira. Ela não deveria ter subido ao seu andar. Prometo que não vai se repetir." Eduardo estudou o rosto dela, procurando sinais de sinceridade. Carmen parecia genuinamente preocupada, mas havia também medo em seus olhos. Não o medo respeitoso de uma funcionária diante do chefe, mas algo mais profundo e pessoal. "Na verdade, Carmen, vim aqui para agradecer sua filha", Eduardo disse gentilmente. "Sofia pode ter me salvado de cometer um erro grave. Você tem uma menina muito inteligente." Lágrimas se formaram nos olhos de Carmen. Ela sempre foi curiosa demais para o próprio bem, mas eu juro que não ensinei ela a se meter em assuntos de adultos. Ela fez aquilo por conta própria. E foi exatamente o que deveria ter feito, Eduardo assegurou. "Carmen, posso perguntar há quanto tempo você trabalha aqui?" 3 semanas, senhor. Consegui este emprego através da empresa terceirizada Silva & Cia. Precisava muito desta oportunidade. Sou mãe solteira e... Sua voz falhou, como se tivesse dito algo que não deveria. Eduardo percebeu a vulnerabilidade dela e sentiu uma pontada de culpa por não conhecer melhor os funcionários que mantinham sua empresa funcionando. "Carmen, você ou Sofia notaram alguma coisa estranha nos últimos dias? Pessoas fazendo perguntas sobre vocês ou..." Antes que ela pudesse responder, Rodrigo Almeida, supervisor do departamento administrativo, apareceu no corredor. Eduardo sempre considerara Rodrigo um funcionário exemplar, 15 anos de empresa. Conhecia cada detalhe das operações internas, tinha acesso a praticamente todos os documentos financeiros. "Senhor Eduardo", Rodrigo disse com um sorriso que não alcançou seus olhos. "Que surpresa vê-lo por aqui. Algum problema com os serviços de limpeza?" Havia algo na forma como Rodrigo olhou para Carmen que despertou a atenção de Eduardo. Foi um olhar rápido, quase imperceptível, mas carregado de significado. Carmen, por sua vez, pareceu encolher-se ligeiramente na presença de Rodrigo. "Nenhum problema", Eduardo respondeu, mantendo sua voz casual. "Apenas verificando se tudo está correndo bem nos andares inferiores. Às vezes nós, do andar executivo, perdemos contato com o que acontece no resto da empresa." Rodrigo riu, mas o som saiu forçado. "Bem, pode ficar tranquilo. Tudo está funcionando perfeitamente. Carmen tem se mostrado uma funcionária muito dedicada." "Não é verdade, Carmen?" Carmen assentiu rapidamente, mas Eduardo notou que suas mãos tremiam ligeiramente enquanto ela reorganizava os itens no carrinho. "Sim, senhor Rodrigo, muito dedicada." "Excelente", Eduardo disse, mas seus instintos estavam disparando alarmes. "Rodrigo, você poderia passar no meu escritório mais tarde? Gostaria de revisar alguns relatórios com você." A expressão de Rodrigo vacilou por uma fração de segundo. "Claro, senhor Eduardo. Que horas seria conveniente?" "Digamos, 5 horas, após o expediente normal."
Será uma conversa privada. Quando Eduardo se afastou, ouviu Rodrigo sussurrar algo para Carmen em tom baixo e urgente. Ele não conseguiu distinguir as palavras, mas o tom era claramente ameaçador. Eduardo sentiu um arrepio subir pela espinha. Estava começando a desconfiar que havia encontrado seu traidor. Naquela tarde, enquanto esperava Rodrigo em seu escritório, Eduardo fez algumas ligações discretas para verificar as referências de trabalho de seu supervisor administrativo. O que descobriu o deixou gelado. Rodrigo havia mentido sobre sua experiência anterior. E uma de suas referências anteriores estava ligada a uma empresa de consultoria que havia sido investigada por fraudes corporativas. Quando Rodrigo bateu na porta às 5 horas em ponto, Eduardo estava preparado para a conversa mais difícil de sua carreira. Mas antes mesmo que pudesse começar, seu telefone tocou com uma ligação que mudaria tudo. Era Carmen, e sua voz estava carregada de pânico. "Senhor Eduardo, preciso de ajuda. Eles disseram que vão me demitir amanhã por causa do que Sofia fez. E tem mais, estão espalhando mentiras sobre mim, roubando material do escritório." Eduardo olhou para Rodrigo, que estava sentado confortavelmente na poltrona de couro diante de sua mesa, aparentemente alheio à ligação que acabara de receber. A expressão casual de Rodrigo contrastava dramaticamente com o desespero na voz de Carmen, e essa dissonância confirmou as suspeitas crescentes de Eduardo. "Rodrigo," Eduardo disse, colocando o telefone no viva-voz sem avisar, "Carmen está me ligando com algumas preocupações sobre seu emprego. Talvez você possa esclarecê-las." A mudança na expressão de Rodrigo foi instantânea. Seus olhos se arregalaram quando a voz de Carmen ecoou pelo escritório. "Senhor Eduardo, eles estão dizendo que encontraram produtos de limpeza na minha bolsa. Mas eu juro que não peguei nada. E estão falando que Sofia é mal educada e que incomoda os funcionários do andar executivo." Eduardo manteve seus olhos fixos em Rodrigo enquanto respondia. "Carmen, você pode me dizer exatamente quem está fazendo essas acusações?" "Foi o senhor Rodrigo." A voz dela tremeu através do alto-falante. "Ele disse que tem testemunhas. Mas, senhor Eduardo, eu nunca roubei nada na minha vida. E Sofia só queria ajudar quando subiu para levar o café." Rodrigo saltou da cadeira, seu rosto tomando uma cor vermelha intensa. "Eduardo, isso é um mal-entendido. A mulher está claramente tentando causar problemas porque sabe que será demitida por má conduta." "Sente-se, Rodrigo." Eduardo ordenou com uma voz que cortou o ar como uma lâmina. Pela primeira vez em 15 anos, ele viu medo real nos olhos de seu supervisor administrativo. "Carmen, onde você está agora?" "No estacionamento, senhor. Não queria entrar no prédio porque o senhor Rodrigo disse que chamaria a segurança se me visse." Eduardo se levantou. "Sua decisão tomada. Suba até meu escritório imediatamente. A segurança não vai incomodá-la. Tenho algumas perguntas para fazer." Enquanto esperavam Carmen chegar, o silêncio no escritório era ensurdecedor. Rodrigo mexia nervosamente com os dedos, seus olhos evitando o olhar penetrante de Eduardo. 15 anos de confiança mútua estavam se desfazendo em questão de minutos. "Rodrigo," Eduardo disse finalmente, "vou fazer uma pergunta simples e sugiro que pense muito bem antes de responder. Você teve algum contato com Roberto Santana, Carlos Ferreira ou Marcelo Torres antes da reunião de terça-feira?" A hesitação de Rodrigo foi resposta suficiente, mas quando ele finalmente falou, sua voz estava carregada de desespero. "Eduardo, você não entende a situação. Sua empresa está afundando há meses. Eles me ofereceram uma oportunidade de me trair." Eduardo completou, sentindo uma dor profunda no peito. 15 anos. "Rodrigo, 15 anos trabalhando lado a lado. E você me vendeu por dinheiro." "Não foi por dinheiro," Rodrigo explodiu, finalmente mostrando sua verdadeira face. "Foi por sobrevivência. Você está vivendo numa bolha." "Eduardo,
Não vê que esta empresa vai à falência com ou sem você. Pelo menos desta forma, alguns de nós poderíamos ter mantido nossos empregos. A porta se abriu e Carmen entrou hesitantemente, com Sofia agarrada à sua mão. A menina olhou ao redor do luxuoso escritório com olhos grandes, mas quando viu Rodrigo, instintivamente se escondeu atrás da mãe. Sofia, Eduardo disse gentilmente. Você se lembra dos homens que estavam na sala de reuniões na terça-feira? Sofia assentiu, ainda parcialmente escondida atrás de Carmen. Você os viu conversando com alguém mais do prédio? Antes ou depois da reunião? Sofia apontou diretamente para Rodrigo. Sim, senhor. Eu vi eles conversando com ele no estacionamento quando a mamãe veio me buscar ontem. Eles estavam falando alto e pareciam bravos. Rodrigo ficou lívido. Isso não prova nada. Uma criança pode ter imaginado. Rodrigo. Eduardo interrompeu, sua voz fria como gelo. Pare de mentir. Carmen, as acusações contra você são completamente falsas. Na verdade, gostaria de oferecer a você um novo cargo, como minha assistente pessoal de segurança. Alguém em quem posso confiar para manter Sofia segura, enquanto investigo completamente esta conspiração. Carmen olhou para ele com surpresa e gratidão. Mas Rodrigo explodiu. Você não pode fazer isso. Tenho direitos, 15 anos de empresa, 15 anos que você acabou de jogar fora. Eduardo respondeu. Segurança. Quando os guardas entraram, Eduardo sentiu uma mistura de alívio e tristeza. Havia descoberto seu traidor, mas a traição de Rodrigo deixara uma ferida profunda. Mais importante ainda, percebeu que Carmen e Sofia estavam em perigo real. Os conspiradores não desistiriam facilmente. Enquanto Rodrigo era escoltado para fora, ele gritou por cima do ombro. Você acha que acabou, Eduardo? Eles sabem onde ela mora. Eles sabem tudo sobre vocês. As palavras gelaram o sangue de Eduardo. Olhando para Sofia, que agora se agarrava tanto à mãe quanto a ele, compreendeu que a batalha estava apenas começando. E desta vez, não se tratava apenas de salvar sua empresa. Tratava-se de proteger a família que não sabia que sempre havia desejado ter. Na manhã seguinte, Eduardo chegou ao escritório com uma determinação que não sentia há meses. A traição de Rodrigo, embora dolorosa, havia clarificado suas prioridades de uma forma que ele nunca esperara. Não se tratava mais apenas de salvar sua empresa. Agora tinha pessoas reais dependendo de sua proteção. Carmen e Sofia estavam esperando no hall de recepção quando ele chegou, ambas carregando pequenas bagagens. Eduardo havia insistido que passassem a noite em um hotel de sua escolha, longe do apartamento onde moravam, até que pudesse avaliar melhor o nível de ameaça que enfrentavam. Como vocês dormiram? Perguntou Eduardo, notando as olheiras sob os olhos de Carmen. Sofia dormiu bem, Carmen respondeu, evitando mencionar que ela própria havia passado a noite em claro, olhando pela janela a cada ruído. Senhor Eduardo, eu ainda não consigo acreditar que esteja fazendo tudo isso por nós. Somos praticamente estranhos. Eduardo se ajoelhou na frente de Sofia, que segurava firmemente a mão da mãe. Sofia, você se lembra quando me chamou de pai na sala de reuniões? Sofia assentiu, seus olhos grandes fixos no rosto dele. Você sabia que eu nunca tive filhos? Nunca tive uma família de verdade? Por que não, senhor? Sofia perguntou com a curiosidade direta das crianças. Eduardo sorriu tristemente. Porque passei tanto tempo construindo minha empresa que esqueci de construir relacionamentos reais. Mas você me lembrou de algo muito importante, que algumas pessoas valem mais que todos os contratos do mundo. Carmen sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Durante anos, ela havia lutado sozinha para criar Sofia, trabalhando em múltiplos empregos, sempre preocupada se seria suficiente. A gentileza de Eduardo era algo que ela não sabia como aceitar. Eduardo se levantou e se dirigiu à recepcionista. Marina, Carmen Santos é minha nova assistente pessoal. Por favor,
Providencie um escritório para ela no 11º andar, próximo ao meu. E quero que nossa equipe de TI configure um sistema de monitoramento de segurança adicional em todos os andares. Durante a semana seguinte, Eduardo implementou mudanças que transformaram completamente a dinâmica da empresa. Carmen demonstrou uma inteligência organizacional impressionante, conseguindo sistematizar arquivos que estavam em desordem há anos. Sofia, por sua vez, passou a frequentar uma escola particular próxima ao prédio, onde Eduardo podia garantir sua segurança. Mas os conspiradores não haviam desaparecido. Eduardo começou a notar sinais sutis de que estava sendo investigado. Funcionários de empresas parceiras faziam perguntas estranhas sobre mudanças recentes em sua equipe. Sua conta bancária pessoal teve tentativas de acesso não autorizadas. E em 2 ocasiões, Carmen notou o mesmo carro escuro estacionado em frente à escola de Sofia. Eles estão testando nossas defesas, Eduardo explicou para Carmen durante uma reunião particular em seu escritório. Querem saber quão protegidas vocês estão. Quão sério estou levando a ameaça? Carmen se inclinou para frente, suas mãos entrelaçadas nervosamente. Eduardo, talvez seja melhor se Sofia e eu simplesmente desaparecêssemos, mudássemos para outra cidade. Você não deveria ter que carregar este fardo por nossa causa. Carmen, Eduardo disse firmemente, vocês não são um fardo. Vocês são... Ele parou, lutando para encontrar as palavras certas. Vocês são a família que eu nunca soube que queria. E eu não abandono minha família. A palavra família pairou no ar entre eles, carregada de significado e possibilidades que nenhum dos dois havia considerado completamente antes. Carmen sentiu seu coração acelerar, não apenas pela proteção que Eduardo oferecia, mas pela sinceridade em seus olhos. Sofia, que estava colorindo desenhos numa pequena mesa no canto do escritório, levantou a cabeça. Mamãe, isso quer dizer que o senhor Eduardo vai ser meu papai de verdade? O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Eduardo olhou para Carmen, vendo não apenas gratidão em seus olhos, mas algo mais profundo. Uma conexão que havia crescido gradualmente entre eles durante aqueles dias intensos. Sofia, Eduardo disse cuidadosamente, isso significaria que você gostaria que eu fosse? Sim, Sofia exclamou, saltando da cadeira e correndo para abraçá-lo. Você é o primeiro adulto que escutou quando eu disse que algo estava errado. E você protege a mamãe. Eduardo abraçou a menina, sentindo uma emoção que nunca havia experimentado antes. Quando olhou para Carmen por cima da cabeça de Sofia, viu lágrimas de felicidade em seus olhos. Mas sua felicidade foi interrompida quando Marina bateu urgentemente na porta. Senhor Eduardo, há homens da Receita Federal aqui embaixo. Dizem que tem uma ordem de investigação sobre irregularidades fiscais da empresa. Eduardo desceu ao térreo com o coração batendo acelerado. Carmen e Sofia permanecendo em segurança no escritório. No saguão, 3 homens de terno cinza aguardavam com maletas de couro e expressões solenes. O líder, um homem magro de óculos, apresentou sua identificação com eficiência burocrática. Senhor Eduardo Mendes, sou o auditor fiscal Antônio Ribeiro. Recebemos uma denúncia anônima sobre possíveis irregularidades em suas declarações fiscais dos últimos 2 anos. Temos uma ordem judicial para examinar seus livros contábeis. Eduardo examinou os documentos apresentados, seu cérebro empresarial processando rapidamente as implicações. A timing da investigação não era coincidência, era claramente o próximo movimento dos conspiradores usando canais oficiais para destruí-lo legalmente. Naturalmente, cooperarei completamente. Eduardo respondeu, mantendo sua voz calma. Posso perguntar qual foi a natureza específica da denúncia? O auditor consultou seus papéis. Alegações de subdeclaração de receitas,
dedução indevida de despesas operacionais e possível sonegação através de empresas fantasmas. São acusações graves, Sr. Mendes. Eduardo sentiu o sangue gelar. Cada uma dessas acusações era exatamente o tipo de crime fiscal que poderia destruir não apenas sua empresa, mas também sua liberdade pessoal. E o mais assustador era que elas eram específicas demais para serem inventadas aleatoriamente. Alguém havia plantado evidências falsas muito convincentes. Durante as 3 horas seguintes, Eduardo acompanhou os auditores enquanto eles peneiravam meticulosamente através de cada arquivo, cada transação, cada documento fiscal da empresa. Carmen manteve Sofia entretida no andar superior, mas Eduardo podia sentir a tensão irradiando de todo o prédio. Foi quando o auditor Ribeiro encontrou o primeiro documento suspeito que Eduardo compreendeu a verdadeira extensão da conspiração contra ele. Era uma fatura de uma empresa chamada Consultoria Estratégica Lidace por serviços que Eduardo tinha certeza absoluta de nunca ter contratado. Sr. Mendes, o auditor disse, segurando o documento. E esta fatura de R$200 mil foi deduzida como despesa operacional em sua declaração do ano passado. Pode me explicar que tipo de consultoria foi prestada? Eduardo examinou o documento, reconhecendo imediatamente sua própria assinatura, mas tendo certeza absoluta de que nunca havia assinado aquele papel específico. Eu nunca contratei essa empresa, disse firmemente. Esta assinatura pode parecer minha, mas eu nunca vi este documento antes. O segundo auditor, uma mulher de meia idade, levantou a sobrancelha. Senhor Mendes, esta é sua assinatura registrada em cartório. E temos mais 3 faturas similares de outras empresas de consultoria. O coração de Eduardo afundou quando compreendeu completamente o que estava acontecendo. Rodrigo havia tido acesso a documentos com sua assinatura por 15 anos. Seria relativamente simples para ele ou seus cúmplices forjarem faturas convincentes, usando amostras de assinaturas legítimas como base. Peço para examinar essas outras faturas, Eduardo disse, tentando manter a calma. Quando viu os documentos adicionais, a extensão da armadilha se tornou clara. Eram todas de empresas que ele descobriria depois estarem ligadas a Roberto, Carlos e Marcelo. Juntas, as deduções falsas totalizavam mais de R$1 milhão em sonegação aparente. Eduardo subiu correndo ao seu escritório, onde encontrou Carmen, tentando distrair Sofia com jogos no computador. Carmen, preciso que você e Sofia saiam do prédio imediatamente. Vão para o hotel de ontem e não saiam de lá até eu ligar. O que está acontecendo? Carmen perguntou, vendo o pânico mal disfarçado nos olhos dele. Eles plantaram evidências falsas. Documentos que fazem parecer que cometi crimes fiscais graves. Se a Receita Federal decidir me prender preventivamente... Sofia levantou da cadeira e segurou a mão de Eduardo. Você vai ficar bem? Eles não vão levar você, vão? Eduardo se ajoelhou e olhou nos olhos da menina. Sofia, você se lembra quando me salvou daqueles homens maus? Sofia assentiu. Bem, agora eu preciso ser corajoso como você foi. Mas preciso saber que vocês duas estão seguras enquanto eu luto contra isso. Carmen pegou a bolsa rapidamente. Eduardo, há algo que você precisa saber. Ontem, quando estava levando Sofia para a escola, um homem se aproximou de mim no estacionamento. Disse que sabia onde você guardava seus documentos mais importantes e que seria melhor eu convencer Sofia a esquecer o que viu na reunião. Eduardo sentiu uma onda de fúria. Por que não me contou isso antes? Porque tinha medo de que você fizesse exatamente o que está fazendo agora, se colocasse em mais perigo por nossa causa. Do andar inferior chegou o som de vozes altas e passos pesados. Eduardo correu até a janela e viu 2 carros de polícia chegando ao prédio. Vão agora,
disse urgentemente. Usem a escada de emergência. Carmen, há uma chave de reserva de meu apartamento na gaveta da sua mesa. Se algo acontecer comigo, nada vai acontecer. Carmen disse firmemente, beijando-o rapidamente na bochecha antes de pegar Sofia pela mão. Porque nós três somos uma família agora, e famílias lutam umas pelas outras. Enquanto as observava desaparecer pela escada de emergência, Eduardo ouviu passos se aproximando de seu escritório. Era hora de enfrentar as consequências da armadilha que haviam preparado para ele. A porta do escritório se abriu e 2 delegados da Polícia Federal entraram acompanhados pelo auditor Ribeiro. Eduardo permaneceu em pé, atrás de sua mesa, tentando projetar uma confiança que não sentia. 20 anos construindo sua reputação estavam prestes a desmoronar por causa de documentos que ele nunca havia visto antes daquele dia. Senhor Eduardo Mendes, disse o delegado mais alto, um homem de cabelos grisalhos com expressão severa. Sou o delegado Silva. Preciso que nos acompanhe para prestar depoimento sobre as irregularidades encontradas em sua contabilidade. Há indícios suficientes para a abertura de inquérito por sonegação fiscal. Eduardo assentiu lentamente. Compreendo. Posso ligar para meu advogado? Claro, respondeu o delegado. Mas Eduardo notou como ele e seu parceiro se posicionaram estrategicamente para bloquear qualquer tentativa de fuga. Demais gostaria de esclarecer que a gravidade das evidências encontradas sugere que pode haver outros crimes envolvidos. Enquanto discava para seu advogado, Eduardo observou pela janela e viu que uma pequena multidão havia se reunido na calçada em frente ao prédio. Alguém havia alertado a imprensa sobre a operação, e agora câmeras de televisão registravam cada movimento. Sua humilhação seria pública e completa. Dr. Henrique Caldas, seu advogado há mais de 10 anos, atendeu no segundo toque. Eduardo, soube da operação. Já estou a caminho. Não diga nada até eu chegar. Henrique, Eduardo sussurrou, dando as costas para os policiais. Eles plantaram evidências, documentos forjados com minha assinatura. É uma armadilha elaborada. Eu sei. Meus contatos na Receita me informaram sobre as denúncias anônimas. Chegaram via e-mail de contas não rastreáveis, mas com informações detalhadas demais para serem coincidência. Eduardo desligou o telefone e se virou para os delegados. Meu advogado está chegando. Enquanto esperamos, posso mostrar a vocês evidências de que estou sendo vítima de uma conspiração? O delegado Silva cruzou os braços. Que tipo de evidências? Na última semana, descobri que meu supervisor administrativo, Rodrigo Almeida, estava colaborando com um grupo de falsos investidores. Eles tentaram me enganar para assinar um contrato que me faria perder o controle da empresa. Quando descobri a traição, eles começaram esta campanha de difamação. O auditor Ribeiro consultou seus papéis. Senhor Mendes, as irregularidades que encontramos datam de mais de 1 ano atrás. São anteriores a qualquer reunião recente com investidores. Eduardo sentiu uma pontada de desespero. Os conspiradores haviam plantado evidências com antecedência suficiente para tornar sua versão dos fatos menos crível. Rodrigo tivera acesso a seus documentos por 15 anos. Tempo suficiente para fabricar um histórico convincente de crimes que Eduardo nunca cometera. Quando o Dr. Caldas chegou, sua expressão grave confirmou os piores temores de Eduardo. A situação é séria, disse ele após revisar rapidamente os documentos. Não apenas pela quantia envolvida, mas pela sofisticação da documentação falsa. Whoever orchestrated this knew exactly what they were doing. Durante o interrogatório na delegacia, Eduardo respondeu a cada pergunta com honestidade total, mas podia ver ceticismo crescente nos olhos dos investigadores. Sua história sobre conspiradores e documentos forjados soava como o desespero de um homem culpado tentando encontrar bodes expiatórios. Senhor Mendes,
disse o delegado Silva após 3 horas de questionamento. Você tem alguma prova concreta de que essas assinaturas são falsificações? Algum perito que possa comprovar sua versão? Eduardo fechou os olhos, sentindo o peso da situação. Ainda não. Mas posso provar que nunca tive relacionamento comercial com essas empresas de consultoria. Nunca solicitei seus serviços. Nunca me reuni com seus representantes. Interessante, o delegado disse, folheando os papéis. Porque temos aqui uma agenda de reuniões que foi encontrada no computador de seu ex-funcionário, Rodrigo Almeida. Ela mostra diversos encontros seus com representantes dessas empresas ao longo do ano passado. O coração de Eduardo afundou. Rodrigo havia fabricado não apenas documentos fiscais, mas um histórico completo de relacionamentos comerciais falsos. A conspiração era ainda mais elaborada do que ele havia imaginado. Dr. Caldas tocou seu braço. Eduardo, preciso ser honesto com você. As evidências contra você são muito bem construídas. Conseguir provar que são falsificações vai levar tempo, talvez meses, e até lá, vou ficar preso. Eduardo completou. Existe essa possibilidade, a menos que possamos encontrar algo que comprove definitivamente sua inocência muito rapidamente. Eduardo pensou em Carmen e Sofia, escondidas no hotel, provavelmente assistindo às notícias sobre sua prisão iminente na televisão. Pensou na promessa que havia feito a Sofia de ser corajoso como ela fora. Mas como poderia lutar contra uma conspiração tão bem arquitetada? Foi então que se lembrou de algo. Durante a reunião na sala de conferências, quando os conspiradores pensaram que ele estava atrasado de propósito, Sofia havia dito que os ouvira conversando sozinhos antes de sua chegada. Se ela havia estado no corredor durante toda a espera dos homens? Delegado, Eduardo disse de repente, não preciso fazer uma ligação urgente. Posso ter uma testemunha que ouviu os conspiradores admitindo seus crimes. Eduardo ligou para Carmen com as mãos tremendo, rezando para que ela ainda estivesse no hotel e não tivesse desligado o telefone ao ver as notícias sobre sua situação. O delegado Silva permitiu a ligação na presença dele e do Dr. Caldas, claramente cético sobre qualquer evidência que uma criança de 7 anos pudesse fornecer. Eduardo. A voz de Carmen estava carregada de ansiedade. Eu vi as notícias. Sofia está chorando, perguntando se você vai para a prisão. Carmen, escute com atenção. Preciso falar com Sofia sobre exatamente o que ela ouviu antes da reunião de terça-feira. Cada palavra, cada detalhe que ela conseguir lembrar. Pode ser nossa única chance de provar minha inocência. Houve uma pausa antes de Sofia pegar o telefone, sua voz pequena e trêmula. Papai Eduardo, você está bem? Os homens maus conseguiram machucar você? Eduardo sentiu lágrimas se formando em seus olhos ao ouvir ela chamá-lo de papai, na frente dos policiais. Sofia, você é muito corajosa, lembra? E agora preciso da sua coragem outra vez. Você consegue me contar tudo o que ouviu aqueles homens falando quando pensavam que estavam sozinhos? Sim, Sofia respondeu, sua voz ficando mais firme. Eu estava brincando no corredor porque a mamãe estava limpando os banheiros do andar. Eles chegaram muito antes do senhor e ficaram conversando na sala. O que exatamente eles disseram, Sofia? Tente lembrar das palavras deles. Sofia ficou quieta por um momento e Eduardo podia imaginar sua carinha concentrada. O homem alto disse, o idiota ainda não chegou. Mas quando chegar vai assinar sua própria ruína. O homem da barriga disse, os documentos da Receita já estão prontos para serem enviados amanhã. E o mais novo disse, Rodrigo garantiu que tudo vai parecer real, inclusive as datas antigas. Eduardo olhou diretamente para o delegado Silva, vendo uma mudança sutil em sua expressão. Sofia, eles mencionaram alguma coisa sobre o que fariam depois que eu assinasse? Sim,
O homem alto disse que depois que o senhor perdesse a empresa, eles iam dividir tudo em 3 partes. E o homem da barriga riu e disse que o senhor nunca descobriria porque estaria na cadeia por causa dos papéis falsos. O silêncio na sala da delegacia era total. O delegado Silva se inclinou para a frente. Menina, você tem certeza absoluta de que ouviu essas palavras específicas? Tenho sim, senhor. Eu tenho boa memória. A professora sempre fala isso. Doutor. Caldas pegou o telefone. Sofia, aqui é o doutor Henrique, advogado do Eduardo. Você saberia reconhecer as vozes desses homens se ouvisse novamente? Claro, especialmente a do homem alto, porque ele falava bem alto e ficava bravo fácil. Eduardo retomou o telefone. Sofia, há mais alguma coisa que você lembrou? Qualquer detalhe pode ser importante. Ah, sim. Eles falaram de um homem chamado Antônio. Disseram que ele ia cuidar da parte da Receita Federal e que custou muito dinheiro para eles conseguirem a ajuda dele. O auditor Ribeiro, que havia permanecido silencioso até então, ficou visivelmente desconfortável. Eduardo notou que suas mãos tremiam ligeiramente enquanto organizava seus papéis. Sofia, Eduardo disse cuidadosamente. Eles mencionaram o nome completo desse Antônio? Não. Mas o homem da barriga disse que era o cara dos óculos que ia fingir encontrar os papéis falsos hoje. Todos os olhos se voltaram para o auditor Ribeiro, que tentou manter a compostura, mas estava claramente em pânico. O delegado Silva olhou de Eduardo para o auditor e de volta para Eduardo. Senhor Ribeiro, disse o delegado com voz perigosamente baixa. Gostaria de fazer algum comentário sobre o que acabamos de ouvir? Ribeiro se levantou abruptamente. Isso é absurdo. Vocês vão acreditar nas fantasias de uma criança contra um funcionário público com 15 anos de carreira? Eduardo sentiu uma onda de esperança. Delegado, sugiro que verifiquem a situação financeira recente do senhor Ribeiro. Aposto que encontrarão depósitos suspeitos. Já estava pensando nisso, respondeu o delegado Silva, fazendo um sinal para seu parceiro. E o senhor Ribeiro vai precisar nos acompanhar para uma conversa mais detalhada. Quando levaram Ribeiro para interrogatório em sala separada, Eduardo finalmente conseguiu respirar. Sofia, você acabou de salvar minha vida. Você é a menina mais corajosa e inteligente que conheço. Isso quer dizer que você vai voltar para casa? Perguntou Sofia. Espero que sim, querida. Espero que sim. Doutora Caldas colocou a mão no ombro de Eduardo. A partir do momento que Ribeiro falar, e ele vai falar sob pressão, toda a investigação contra você desmorona. Documentos forjados por um auditor corrupto não têm valor legal algum. 2 horas depois, Eduardo estava livre. Ribeiro havia confessado sob interrogatório, revelando não apenas sua participação na falsificação de documentos, mas também os nomes dos verdadeiros mandantes e detalhes de como a operação havia sido orquestrada. Quando Eduardo chegou ao hotel, Sofia correu para seus braços como se fosse realmente sua filha há anos. Carmen o abraçou com uma intensidade que falava de alívio, medo e algo mais profundo que nenhum dos dois ainda estava pronto para nomear. Vocês salvaram minha vida, Eduardo disse, abraçando as duas. Agora é hora de recuperarmos a nossa. 3 dias após sua libertação, Eduardo recebeu uma ligação que fez seu sangue gelar. Era Roberto Santana, sua voz carregada de uma fúria mal contida que deixava claro que os conspiradores não haviam desistido, apenas mudado de estratégia. Eduardo, disse Roberto sem preâmbulos, você cometeu um erro grave ao interferir em nossos planos. Agora as coisas vão ficar pessoais. Eduardo ativou o gravador que havia instalado em todos os seus telefones desde o início da investigação. Roberto, sugiro que você e seus cúmplices se entreguem às autoridades. Já temos evidências suficientes para processá-los por fraude, falsificação e corrupção. Evidências? Roberto riu com amargura. Você acha que acabou, mas na verdade está apenas começando.
Sabemos onde a menina estuda, sabemos onde vocês moram agora. Se você quiser que sua família permaneça segura, vai nos encontrar hoje à noite no depósito abandonado da Rua Industrial, número 247. Eduardo sentiu o coração disparar. Mas se vocês tocarem em um fio de cabelo da Sofia ou da Carmen, depende inteiramente de você. Roberto interrompeu. Venha sozinho, às 9 horas. Traga os documentos originais que comprovam nossa participação na fraude fiscal. Em troca, garantimos que nada aconteça com sua preciosa família. E se eu não aparecer? Então amanhã você vai receber um pacote com uma trança de cabelo castanho. E as coisas só vão piorar a partir daí. A ligação foi cortada, deixando Eduardo com as mãos tremendo de raiva e medo. Eles haviam sequestrado Sofia. Seus piores pesadelos estavam se tornando realidade. Eduardo correu para o hotel onde havia deixado Carmen e Sofia naquela manhã. Mas quando chegou ao quarto, encontrou apenas Carmen amarrada a uma cadeira, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Sofia havia desaparecido. Eles levaram ela. Carmen soluçou quando Eduardo desfez suas amarras. Chegaram quando ela estava voltando da escola. 3 homens. Ela gritou meu nome, mas eu não podia fazer nada. Eduardo abraçou Carmen, sentindo uma fúria como nunca havia experimentado antes. Eles vão pagar por isso. Mas primeiro, vamos trazê-la de volta. Às 8h30 da noite, Eduardo estacionou seu carro a 2 quadras do depósito abandonado. Havia passado a tarde inteira coordenando com a Polícia Federal um plano de resgate, mas sabia que a operação era arriscada. Sofia estava em perigo real, e qualquer erro poderia custar a vida da menina. O delegado Silva havia posicionado agentes em pontos estratégicos ao redor do depósito, mas Eduardo entraria sozinho, usando um microfone oculto para transmitir tudo o que acontecesse. O objetivo era fazer Roberto confessar o sequestro e outros crimes, enquanto mantinha Sofia segura. Quando Eduardo chegou à porta do depósito, suas pernas tremiam, mas sua determinação era inabalável. Ele empurrou a porta enferrujada e entrou no espaço escuro e empoeirado. No centro do depósito, uma única lâmpada pendurada criava um círculo de luz fraca. Sofia estava sentada numa cadeira no centro do círculo, suas mãos amarradas atrás das costas, mas seus olhos brilhavam com coragem. Quando viu Eduardo, ela não chorou nem gritou. Apenas disse, eu sabia que você viria me buscar, papai. Roberto, Carlos e Marcelo emergiram das sombras, cada um posicionado estrategicamente para bloquear possíveis rotas de fuga. Roberto segurava um envelope pardo. Muito bem, Eduardo, disse Roberto. Você trouxe os documentos? Eduardo levantou uma pasta de couro. Estão aqui. Agora soltem Sofia. Primeiro os documentos, Carlos disse, aproximando-se com uma arma na mão. E depois você vai assinar uma confissão assumindo que inventou toda a história sobre fraude para prejudicar nossa reputação. Eduardo olhou para Sofia, que fez um gesto quase imperceptível com a cabeça. Era um sinal que haviam combinado. Se ela balançasse a cabeça, significava que estava pronta para o que viesse a seguir. Vocês realmente acham que vou assinar qualquer coisa enquanto estiverem ameaçando uma criança? Eduardo perguntou, ganhando tempo. Marcelo riu. Você não tem escolha. Saem ou a menina vai sofrer as consequências. Foi nesse momento que Sofia demonstrou a inteligência e coragem que haviam salvado Eduardo da primeira vez. Com um movimento rápido que ninguém esperava, ela chutou a lâmpada com força, mergulhando o depósito na escuridão total. No caos que se seguiu, Eduardo gritou, agora! No microfone, e as portas do depósito explodiram quando os agentes federais invadiram o local com lanternas e armas em punho. Em menos de 2 minutos, Roberto, Carlos e Marcelo estavam algemados no chão, enquanto Eduardo corria para liberar Sofia de suas amarras. Quando a abraçou, ela sussurrou, eu disse que éramos uma família, e famílias se protegem. 2 semanas após o resgate no depósito, Eduardo estava sentado no banco de um parque próximo à nova escola de Sofia,
observando-a brincar com outras crianças no playground. Carmen estava ao seu lado, sua mão entrelaçada com a dele, numa intimidade que havia crescido naturalmente durante aqueles dias intensos de reconstrução. A empresa havia não apenas sobrevivido à crise, mas prosperado. A cobertura da mídia sobre a conspiração havia gerado uma onda de solidariedade e novos contratos, com clientes admirando a integridade de Eduardo em face da adversidade. Mais importante ainda, a experiência havia transformado completamente sua perspectiva sobre o que realmente importava na vida. Você está pensativo, Carmen observou, estudando seu perfil enquanto ele observava Sofia construir castelos de areia com uma menina da sua idade. Estou pensando em como minha vida mudou completamente em 5 semanas, Eduardo respondeu. 5 semanas atrás, eu estava sozinho, desesperado, prestes a perder tudo que havia construído. Hoje você tem uma família, Carmen completou suavemente. Eduardo se virou para olhá-la, vendo não apenas gratidão em seus olhos, mas amor real. O tipo de amor que havia procurado a vida inteira sem saber que estava procurando. Carmen, há algo que preciso lhe perguntar há dias. Ele se levantou e, para surpresa dela, se ajoelhou na grama em frente ao banco. Do bolso do paletó, tirou uma pequena caixa de veludo azul. Eduardo, o que você está fazendo? Carmen sussurrou, suas mãos voando para cobrir a boca. Carmen Santos, você e Sofia entraram na minha vida como um furacão de coragem e amor. Vocês me ensinaram que a verdadeira riqueza não está em contratos ou investimentos, mas em pessoas que estão dispostas a lutar por você, mesmo quando isso significa colocar suas próprias vidas em risco. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Carmen, enquanto Eduardo abria a caixa, revelando um anel de noivado elegante, mas não ostensivo. Você quer se casar comigo? Não porque precisa de proteção ou segurança, mas porque eu te amo. E amo Sofia como se ela fosse minha filha biológica. Antes que Carmen pudesse responder, Sofia apareceu correndo, tendo notado o movimento no parque. Mamãe, por que você está chorando? Papai Eduardo, por que você está no chão? Eduardo sorriu através de suas próprias lágrimas. Sofia, estou pedindo sua mãe em casamento. Isso significa que eu seria oficialmente seu pai e nós 3 seríamos uma família de verdade para sempre. O que você acha? Sofia deu um grito de alegria, que fez várias pessoas no parque olharem na direção deles. Sim, eu sempre quis um papai de verdade. Carmen riu através das lágrimas. Bem, acho que isso responde por nós duas. Ela estendeu a mão trêmula, permitindo que Eduardo colocasse o anel em seu dedo. Sim, Eduardo, sim para tudo. Quando Eduardo se levantou e beijou Carmen, Sofia se atirou nos braços dos dois, criando um abraço de família que selou oficialmente a união que havia começado com um café derramado e um sussurro corajoso. Mais tarde naquela noite, no apartamento que agora compartilhavam, Eduardo tucked Sofia na cama em seu quarto novo, um quarto que ele havia decorado com todo o amor que um pai poderia sentir. Papai Eduardo, Sofia disse, ajustando-se sob as cobertas cor-de-rosa que havia escolhido. Você se lembra quando eu disse que você era idiota por confiar naqueles homens maus? Eduardo riu. Eu me lembro. Bem, eu estava errada. Você não é idiota. Você apenas tinha um coração muito grande e confiava nas pessoas certas, como eu e a mamãe. Eduardo beijou sua testa. Sofia, você sabe o que aprendi com tudo isso? O quê? Que às vezes as interrupções mais inesperadas são exatamente o que precisamos para encontrar nossa verdadeira família. E às vezes, Sofia respondeu com a sabedoria surpreendente de uma criança de 7 anos, as famílias se encontram nos lugares mais estranhos, como numa sala de reuniões cheia de homens maus. Exatamente, Eduardo concordou. Agora durma, minha pequena heroína.
Amanhã temos uma vida inteira de aventuras esperando por nós. Quando Eduardo saiu do quarto de Sofia, encontrou Carmen esperando no corredor, usando um hobby simples, mas parecendo mais bela do que qualquer mulher que ele já havia visto. Obrigada, ela disse simplesmente. Por quê? Por nos dar a família que sempre sonhamos ter. Por provar que ainda existem homens bons no mundo. Por amar Sofia como se ela fosse sua desde o primeiro dia. Eduardo a puxou para seus braços. Carmen, eu deveria estar agradecendo a vocês. Vocês me salvaram de uma vida vazia que eu nem percebia que estava vivendo. Enquanto caminhavam juntos para o quarto que agora compartilhavam, Eduardo olhou para trás uma última vez para a porta do quarto de Sofia. Em 5 semanas, havia ganhado não apenas uma empresa próspera, mas uma família que valia mais que todos os contratos do mundo. A conspiração que quase o destruiu havia, ironicamente, lhe dado o maior presente de sua vida, o amor verdadeiro e a paternidade que sempre havia desejado secretamente. 6 meses depois, Eduardo estava de pé na mesma sala de conferências onde tudo havia começado. Mas agora ela havia sido completamente transformada. As paredes eram decoradas com desenhos coloridos que Sofia havia feito na escola. E uma foto da família estava orgulhosamente exibida na mesa de mogno. Carmen, agora sua esposa há 3 meses, estava ao seu lado revisando os documentos de sua nova iniciativa empresarial. A Fundação Mendes Santos havia sido criada para proteger outros empresários de golpes similares ao que Eduardo havia enfrentado. Utilizando a experiência dolorosa que viveram, eles desenvolveram um sistema de consultoria gratuita que ajudava pequenos e médios empresários a identificar possíveis fraudes antes que fosse tarde demais. O Sr. Carvalho vai chegar em 15 minutos, Carmen disse, verificando a agenda. Como diretora executiva da fundação, ela havia demonstrado um talento natural para a administração que surpreendera até mesmo Eduardo. Ele suspeita que seus sócios estão tentando expulsá-lo da própria empresa. Eduardo assentiu, organizando os papéis sobre a mesa. Cada caso que atendiam lhe trazia uma satisfação que nunca havia sentido em seus negócios anteriores. Não se tratava mais apenas de lucro, mas de proteger famílias e sonhos de serem destruídos por pessoas sem escrúpulos. Sofia entrou correndo na sala, vestindo seu uniforme escolar e carregando uma mochila rosa que Eduardo havia comprado para celebrar suas notas excelentes no primeiro semestre. Aos 8 anos, ela havia se tornado uma estudante brilhante, mas mantinha a mesma coragem e intuição aguçada que havia salvado Eduardo naquele dia fatídico. Papai, mamãe, ela disse animadamente. Hoje na escola a professora pediu para escrevermos sobre nossos heróis. Eu escrevi sobre vocês 2. Eduardo se ajoelhou para ficar na altura dela. Sobre nós? Por quê? Porque vocês me ensinaram que ser corajoso não significa não ter medo. Significa fazer a coisa certa mesmo quando estamos com medo. E vocês também me mostraram que as famílias verdadeiras se escolhem com o coração. Carmen se abaixou ao lado de Eduardo, abraçando Sofia. E você nos ensinou que às vezes as crianças podem ser mais sábias que os adultos. O interfone na mesa tocou suavemente. Senhor Eduardo, disse a voz da nova secretária. O Sr. Carvalho chegou. Eduardo se levantou, mas antes de chamar o cliente, olhou ao redor da sala que havia testemunhado tanto drama e transformação. O contrato que quase destruíra sua vida estava emoldurado na parede, não como troféu, mas como lembrança de que nem todos os negócios que parecem bons realmente são. Sofia, ele disse, você quer ficar e ver como ajudamos outras pessoas? Os olhos dela brilharam. Posso? Prometo ficar bem quietinha. Claro, afinal, você é nossa consultora especialista em detectar pessoas más.
Quando o Sr. Carvalho entrou, um homem de meia idade com expressão preocupada e papéis amassados nas mãos, Eduardo o recebeu com o tipo de compreensão que só quem passou por experiência similar pode oferecer. Sr. Carvalho, seja bem-vindo. Esta é minha família, Carmen e Sofia. Nós entendemos exatamente pelo que você está passando. Durante a consulta de 2 horas que se seguiu, Eduardo e Carmen trabalharam juntos como uma equipe perfeita, identificando rapidamente os sinais de que o Sr. Carvalho estava sendo vítima de uma fraude elaborada similar à que Eduardo havia enfrentado. Sofia, fiel à sua promessa, permaneceu quieta, mas seus olhos atentos não perdiam nenhum detalhe. Quando conseguiram elaborar um plano para proteger a empresa do Sr. Carvalho, Eduardo sentiu a mesma satisfação profunda que havia sentido no dia em que expôs Roberto e seus cúmplices. Não sei como agradecer, disse o Sr. Carvalho, apertando firmemente a mão de Eduardo. Vocês acabaram de salvar 20 anos de trabalho e o futuro da minha família. Depois que ele saiu, Sofia se aproximou da janela e olhou para a rua movimentada lá embaixo. Papai, você acha que ainda existem muitas pessoas más tentando enganar pessoas boas? Eduardo a pegou no colo, seguindo seu olhar para a cidade que se estendia diante deles. Infelizmente sim, querida. Mas você sabe o que aprendi? O quê? E para cada pessoa má existem muito mais pessoas boas dispostas a ajudar. Como você e sua mãe me ajudaram, como nós agora ajudamos outras pessoas. Carmen se juntou a eles na janela, envolvendo ambos em seus braços. E o mais importante é que, quando as pessoas boas se unem, elas sempre vencem no final. Sofia refletiu por um momento. Depois sorriu com a sabedoria que a havia tornado especial desde o início. Então, é por isso que as famílias são importantes. Porque sozinhos somos apenas pessoas boas, mas juntos somos heróis. Eduardo beijou o topo da cabeça de Sofia, olhando através da janela para o futuro que haviam construído juntos. A empresa prosperava. A fundação ajudava dezenas de famílias por mês, e ele havia descoberto que a verdadeira riqueza não estava em contratos ou investimentos, mas nos abraços que recebia toda noite quando chegava em casa. Aquela tarde tensa de terça-feira, quando uma menina corajosa interrompeu uma reunião com uma bandeja de café, havia marcado não apenas o fim de uma conspiração, mas o início da família que Eduardo nunca soube que sempre havia desejado. 5 semanas haviam sido suficientes para mudar 3 vidas para sempre. E agora, olhando para o futuro com sua esposa e filha ao lado, Eduardo sabia que as melhores aventuras da vida ainda estavam por vir. Às vezes, as interrupções mais inesperadas são exatamente o que precisamos para descobrir quem realmente se importa conosco. E às vezes, a coragem de uma criança pode salvar não apenas fortunas, mas vidas inteiras. A sala de reuniões que quase custou tudo a Eduardo agora era um símbolo de como o amor verdadeiro pode triunfar sobre qualquer conspiração. E na parede, ao lado do contrato emoldurado, havia uma foto da família sorrindo, lembrando a todos que visitavam que os negócios mais importantes da vida não envolvem dinheiro, mas corações.